nós, como passionistas, temos a obrigação de saber do legado que nos foi trazido da história, das raízes históricas. A gente transportando para a realidade social. O que o pai deixa para o filho? O que nós deixamos para os nossos filhos? Uma herança. A herança é muito pouco. Não é tudo na vida. A gente tem como pai, como mãe, como responsáveis pelo ser humano, deixar um legado. O legado, ele marca, ele plasma, ele personifica. Quanto que a herança, ela se dilui se a pessoa não a administra de maneira adequada. E nós reportamos as raízes históricas da congregação lá no início da história, quando a Madalena ainda não tinha o intuito de fundar uma congregação, como ela viveu numa família singular, como as nossas famílias. Hoje nós iremos fazer a itinerância de Maria Madalena. Vamos partir da sua raiz familiar. Que tipo de família ela tinha? Como que foi o seu âmbito familiar? Como que ela se alimentava, ela nutria os seus anseios, seus sonhos, suas esperanças? Enfim, como ela se comportava como filha e como ela agia perante a realidade que a cercava. Então nós dizemos assim: nós recebemos de Madalena um legado. A herança que nos deixou é um chavão que a gente usa, mas na verdade não é herança, simplesmente é um legado, aquilo que eu disse inicialmente. E o que eu vou trazer para vocês agora, eu peço desculpa pelo português, que esse conteúdo que vai ser assim abordado para nós hoje, ele é assim extraído do italiano, dos seus arquivos, da veracidade de sua vida nua e crua. Então tudo isto, irmã Daniela, pesquisadora histórica, das raízes históricas da congregação, ela encontrou nos arquivos na Alta Florença a história de Maria Madalena. E a gente traduziu, trouxe do italiano para cá e foi traduzido meio ao pé da letra. Então qualquer coisa do português, uma palavra meio contrária àquilo que a gente está com o português mais afinado, a gente vai se amoldar a isso, se perdoar, tá bom? Então a gente quer falar de uma pessoa eu quero contar para vocês a história de uma mulher que viveu há muitos anos. E essa mulher, ela continua vivendo no coração e na vida de tantos homens e mulheres do nosso tempo. Não se trata de uma defunta, mas sim de uma pessoa viva. E é uma dessas pessoas que passam, deixando atrás de si sinais marcantes, uma memória viva, o perfume da caridade de Cristo. A serva de Deus, Maria Madalena Frescobaldi de Capone. Por que a gente titula assim? Serva de Deus. Porque ela está num processo não mais simplesmente cristã. Ela está num processo de santificação. Ela já demonstrou, ela já testemunhou, ela já identificou-se na sociedade como alguém que viveu as virtudes de maneira extraordinária. Não reconhecida como virtudes vivenciadas de maneira heróica pela igreja e pela sociedade. Mas ela já está no caminho de santidade, porque para ela dar um passo a mais e ser reconhecida como alguém
que viveu no cotidiano da vida as virtudes heróicas, ela passa a ser venerável. É um processo onde as pessoas que são chamadas ao dom maior de santificação, de santidade, elas passam serva de Deus, venerável, beata e santa. Ela ainda está nesse processo de serva. Por quê? De repente, por indiferença nossa, como suas filhas, nossa como irmãs, como a própria igreja, a parte laical que não se debruçou muito para acelerar o seu processo de santidade, então ela continua sendo tratada, reconhecida como serva de Deus. Cidade onde viveu, e ela viveu, ou melhor, foi uma leiga, esposa, mãe de família, viúva, avó, educadora e fundadora de uma congregação. Mas eu quero passar para vocês hoje que nós temos assim, eu conheço de cabo a rabo a história de Madalena. Não é verdade. Não é verdade porque nós já vamos diretamente no cerne da sua missão. Que ela foi ao encontro das jovens prostituídas, que elas trouxe para o seu castelo, ou seja, para a sua casa, e lá ela conversou. Não é muito relapso, ou seja, uma palavra muito dura, muito estéril isso. Primeiramente, nós vamos reconhecê-la como cristã. Mas ela foi tudo isso daqui. Uma leiga, como eu, como você, eu com uma diferença porque eu me fiz religiosa, ou seja, emiti os votos religiosos, me consagrei a Deus, né? Viúva, avó, educadora e fundadora de uma congregação. Ela nasce em Florença no dia 11 de novembro de 1771. Quem sabe a data do falecimento dela? Ela nasceu no dia 11 de novembro e veio a falecer no dia 8 de abril de 1839. Maria Madalena Frescobaldi, ela marcou a história apenas, ela viveu em meio à sociedade florentina 67 anos apenas, jovem demais, e fez gestos, fez proezas com a sua pessoa, com seus dons, com a sua vida. Então ela viveu de 1771 a 1839. A família Frescobaldi é uma família nobre, acomodada, que lhe pode assegurar o bem-estar de uma formação cultural e um futuro seguro. Ela era marquesa, ela era filha de marqueses. Ela não tinha dificuldade financeira nenhuma, ela não tinha dificuldade de relacionar-se interpessoalmente falando, ela era aberta, ela era visionária, ela era mentora de muitas e muitas coisas, de muitas ações. O maior presente que ela recebe de seus pais é a fé cristã. Vejam bem, aí não tem nada a ver como fundadora, não tem nada a ver como mãe de prostitutas, como alguém que já foi lá. Ainda nós estamos conhecendo Madalena na sua raiz familiar. No seio, no âmago familiar, ela recebe a formação, a instrução cristã, vivida e testemunhada. Pessoas inseridas na igreja, pessoas inseridas possivelmente nos projetos de acolhida aos mais pobres, de adesão, porque ela se desenvolveu dentro desse clima, se formou e se desenvolveu. E, intrinsecamente a este aspecto espiritual de fé, enraigada e testemunhada, ela uniu a honestidade, a retidão, o respeito para com os mais frágeis e abandonados. Ela tinha um amor muito grande para com os pobres e foi muito forte nas provações da vida.
em sua família respira um grande amor para com Cristo sofredor em sua paixão, apresentada na Eucaristia, e uma grande devoção a Maria, a Mãe das Dores. Aí já começa uma coisa que vai amarrando o que eu digo, envolvendo Madalena. Rainha Mãe das Dores, Nossa Senhora das Dores é a mãe da congregação. O sofrimento que ela destaca ali é o carisma já da paixão. Não tinha nada ainda de visão, de intuição que ela ia ser fundadora e abraçar essa causa das irmãs passionistas. Mas já no seio familiar ela já vivia isso. Ela casou-se aos 19 anos com este homem, Pedro Roberto Capone, um homem deprimido, um homem introvertido e um homem hipocondríaco. Ali eu até não pus a palavra hipocondríaco, porque é muito forte essa palavra, mas está nos escritos de Madalena que o marido dela era hipocondríaco. Por ser depressivo, ele era maníaco em medicações, em remédios. Então, ele era sim reconhecido também no seio da família como um homem, além de depressivo, além de introvertido e deprimido, que a depressão dele já vinha da situação de falta de ânimo, de visão, né, aberta. E o contraposto de Madalena, ela era aberta às relações interpessoais, intuitiva, era uma mulher empreendedora, mentora de novos projetos, de novas ações, e ela veio a casar-se com um homem assim. Eu não sei explicar. Vocês que são leigos, que são cônjuges, vocês sabem dizer para nós mais do que ninguém que o amor cega, não é verdade? Não se explica. Se você não se explica, diz a Kelly, se você se apaixona por uma pessoa, não importa que ela seja maníaca, não importa que ela seja feia, que ela seja caolha, que ela seja isso, você se apaixonou. Você a reveste de amor, você a acolhe, você faz aquela pessoa pertença sua, não é verdade? Possivelmente é o que aconteceu com Madalena. E esse matrimônio com Pedro Roberto foi enriquecido por 3 filhas mulheres e um menino. Mas a morte chega fatalmente na sua vida, ou seja, bate às portas do seu coração. Elas têm essas 3 meninas que morrem uma após outra, deixando desolado o coração de Madalena. A primeira delas, Luísa Amália. A segunda, Júlia Teresa. E a terceira, Maria Cassandra. Nasciam, viviam poucos dias ou meses de vida e iam a óbito. Quem sobrou dessa linhagem filial de Madalena? Apenas o filho. Como que se chamava o filho de Madalena? Gino Capone. Esse homem também marcou a história da Alta Florença, marcou a história de Madalena, formado segundo as instruções da mãe, não só instruções maternas, instruções educativas, instruções pastorais e evangelizadoras. Mas eu não vou falar de Gino nesse momento. Além de sua vida matrimonial, ela participa das vicissitudes dos acontecimentos políticos do seu tempo. As vicissitudes políticas do seu tempo é aquela questão da invasão napoleônica nos anos 1799, onde estes invasores também invadiram o seu castelo, fizeram peripécias, destruições na Itália, ou seja, sobretudo na Alta Florença, e ela se viu obrigada a fazer o quê? A também ir para o exílio. Ela participa de todos esses dramas políticos. Era a dama de honra da grande duquesa de Toscana. E quando Napoleão invadiu a região, seu marido, que era mordomo da corte, não era um homem qualquer, apesar de todas aquelas depreciações de maníaco, de hipocondríaco, de introvertido, depressivo, ele tinha assim, uma significatividade social muito expressiva em meio à corte.
se sentiu Pedro Roberto no dever de acompanhar o Grão-Duque ao exílio. Opa, estou voltando por quê? Quero ir para frente. Vejam, foi nos anos 1799 a 1800. Ele foi antes de Madalena acompanhar o Grão-Duque. Ela experimentou na própria carne a separação do marido. Ela experimentou a solidão e a opressão, a agressão e a violência dos invasores. E seguidamente ela foi com toda a sua família à Áustria. E lá ela ficou por 3 anos no exílio. Vocês já imaginaram a gente ser designada ou designado a ir para o exílio? O que a gente faz lá no exílio? Vocês já pensaram alguma vez, já refletiram? E muitas vezes a gente tem especialistas aqui na nossa América que também foram exilados. Um deles, Leonardo Boff, e tantos outros, Pedro Casaldáliga, pessoas que viveram um exílio assim muito cruel. No exílio a gente não pode expressar as ideias, a gente não pode expressar as nossas profecias, a gente não pode fazer pronunciamentos. Isso é muito doloroso. De 1799 a 1800, ela retorna no ano de 1803 a Florença, depois de quase 3 anos de exílio. Mas acontece algo mais estrondoso ainda, que além da dor, da fadiga, a incerteza da morte das pessoas queridas, especialmente do pai e da mãe, que puseram a dura prova sua fé, perdeu as 3 filhas, perdeu o pai, perdeu a mãe. Em cada situação que ela experimentava, ela tinha coragem de repetir: Deus é misericordioso. Então é alguém assim, com uma expressão muito inteira, uma pessoa muito inteira, que sabe internalizar suas perdas e reelaborá-las. É uma pessoa que vive o luto da perda no momento exato. É alguém muito desperta, é alguém muito inteira, muito eficaz, muito consistente, muito resiliente, que sabe dar significado a tudo que se passava na sua vida. Perceberam aqui que não tem nada a ver de fundador ainda, não tem nada a ver com prostitutas, né? Por hora ela está lidando com uma situação familiar, com uma situação social, uma situação de invasão, de agressão, de briga, de guerras dentro da sua própria cidade. E nós, quando perdemos alguém, nós quando perdemos alguma coisa, nós quando somos visitados por alguma provação, o que a gente faz? Às vezes a gente se revolta, né? Se revolta, esperneia, xinga, chora, se vitima, não é verdade? Então isso é sinal que ainda falta alguma coisa para complementar a inteireza do nosso caráter, da nossa personalidade, né? Em Maria Madalena, tudo o que acontecia formou nela alguns valores. Isso é muito específico e muito valoroso para nós. Observar e compreender melhor a vida e sua brevidade à luz do projeto divino. O que é essa brevidade? Vamos lá. A perda das filhas não foi uma brevidade na sua vida? Ela observou, compreendeu e sublimou à luz do projeto divino essas perdas. Ela amou a vida em plenitude. Ela colocou sua atenção sempre nos que se encontravam em situações de pobreza física e moral. E, acima de tudo, cultivava as relações sem sentir-se superior ou a julgar ninguém. Muito grande isso, não é verdade? É grandioso demais. Elas trazia para a realidade, fazia a sua oferta de entrega à luz do projeto de Deus,
ela colocava as suas, transpunha tudo isso em sentido assim pleno, ela colocava a sua atenção nas situações, naqueles que se encontravam em situações de pobreza, de miséria, não a miséria física, mas a moral, a espiritual, a social. E ela cultivava as relações sem sentimento de superioridade. Ela viveu o dia a dia como uma oportunidade para amar a Deus e aqueles que Deus lhes havia confiado. É aqui que a gente quer dar uma pinceladinha para vocês. Vocês são todos nossos profissionais. Quando eu falo, eu sou profissional do São Paulo da Cruz, vocês se recordam, nós somos profissionais das irmãs. Não é isso? Não resta dúvida, existe um vínculo, existe algo que tem como referência esta casa, esta empresa, que me dá emprego, que me acolhe, que soma suas dificuldades, suas necessidades comigo e eu contribuo para que esta empresa ela cresça, ela seja representatividade para o bairro, para a cidade, para o povo. Mas eu não posso deixar esta responsabilidade para os responsáveis desta empresa. Eu, como colega de grupo, eu tenho que assumir a responsabilidade de cada colega. Não fazer seu o problema do colega, mas saber que ele precisa de você, que ele precisa que você descenda a mão na alegria, na dor, na tristeza, na saúde e na doença. Isso é bíblico. Então a responsabilidade não é só nossa. Mas o que acontece conosco a maioria das vezes? A gente, quando o colega está tudo bem, está colaborando comigo, está dando a sua contribuição, está tudo muito bem, mas na hora que ele manca comigo, não me disse bom dia, ou está com problema, se fechou, não se abre para a realidade, não confidencia, não diz, eu começo a paquerar, não é verdade? E às vezes a gente critica demais, a gente julga demais. Porque na medida de ser Madalena até nem trouxe aqui nos escritos dela, quando alguém muito critica, é sinal que ainda falta o incremento interior, diz ela. Isso é de Madalena, não é meu? Falta o incremento interior, tem um vazio interior que ainda não foi trabalhado e que precisa ser incrementado, precisa ser ajudado, precisa ser cultivado, esse incremento dentro da pessoa. E ela diz ainda mais, toda vez que a pessoa se zanga, fica rabiosa em italiano, com o toque de uma pessoa, por exemplo, a Tieme, puxa Tieme, você fez isso, eu não gostei, olha como você está mal comportada, olha como você está atrevida. E se a Tieme fecha o cerco, ou se exalta, ou se encrespa, é sinal que ela ainda está adormecida. Isso nos anos 1830, Madalena já dizia. E hoje a psicologia fala isso para nós. Anselmo Green, um monge beneditino que é psicólogo e teólogo, ele diz para a gente exatamente isso. Então, se a gente for linkar a intuição de Madalena, os seus pensamentos, pegar dos seus escritos, muitas coisas vão bater com a história de hoje. Então era uma mulher visionária, uma mulher que era inteira, uma mulher que se preocupava, não consigo mesmo, fazia de si mesma um dom radical para o outro. Se colocava inteira ao serviço do outro para ajudá-lo, acolhê-lo, soerguê-lo e orientá-lo para a vida. Não tinha medo. Não importava se fosse preto, se fosse branco, se fosse pobre, se fosse rico, ela acolhia toda e qualquer pessoa. Antes dela abraçar o cunho educativo da educação formal, ela já fazia educação, construindo e reconstruindo pessoas. Vocês vejam aqui, também o marido e a sogra, ela perdeu, né? O filho, os amigos e os pobres.
ela tinha ou teve uma constante atenção para os pobres, os últimos. Pobre não é só aquele que está na favela. Dentre nós aqui, eu posso ser a mais pobre, mais paupérrima de todos e qualquer um de vocês. Depende da minha compreensão de pobreza que eu tenho. O pobre, ele pode ser pobre lá da favela, mas ele é mais rico que qualquer um de nós, porque ele vive alimentando fantasias de grandeza, de posses e de outras coisas mais. Então, biblicamente falando, a gente vê que tudo tem uma resposta para nós. Aí, ela dizia, por que a atenção dela era voltada? Porque o perigo que ameaçava a todos os que viviam imersos nas seguranças é o de sentir-se como exemplo porque algum dia distribuíram esmolas. Ela se reporta isso para os mordomos, a corte da Alta Florença. E hoje a gente se reporta para nós também. A gente assume, a gente internaliza isso, a gente contempla e a gente verifica que muita gente paga o dízimo para amortecer a sua consciência de que alguma coisa ele está fazendo. Mas, na verdade, a sua mão, o seu coração, a sua mente é super fechada quando alguém precisa da sua ajuda. Então, Maria Madalena já nos dizia isso no seu tempo. Com Madalena não foi assim. A providência sempre a orientou decididamente a ser um dom radical de si mesma. Tinha uma família rica. Tinha um castelo, tinha amigos da corte, tinha seu grupo de damas da sociedade, nada lhe faltava. Ela tinha o marido, ela teve a maternidade física, apesar de perder tudo isso, era uma mulher completa, mas não bastou isso para ela. Ela transpôs-se colocando todo o seu potencial, todos os seus dons a serviço. Aí que eu vejo também aqui, ela não ficou só nisto. Ela teve esta iniciativa de procurar um diretor espiritual. Quem foi o diretor espiritual de Madalena na época? Padre Pedro Pinelli, passionista, onde ela, na sua orientação, na busca dessa orientação espiritual, ela se abriu para Deus. Em um momento histórico marcado pelo ódio, pela perseguição contra o catolicismo, e ela, impulsionada pelo desejo de comunhão com Deus e com tantos irmãos, se sentiu chamada a testemunhar com maior força a sua fé. Ela foi consultar este diretor espiritual. Aí que eu vejo uma coisa muito extraordinária. Após ela ter consultado o diretor espiritual, ela também se abriu, ela buscou a ordem terceira franciscana. Inseriu-se na espiritualidade dos servos de Maria e participou do movimento da fé cristã com um único objetivo. Ela queria, dentro deste movimento, formar os seculares, ou seja, os leigos, homens e mulheres dispostos também a testemunhar a sua fé, assim como ela, até o dom pleno, radical de suas vidas. No ano de 1806, ela retorna, ou melhor, ela toma a decisão determinante. Ela já fez o seu papel social lá atrás, com a família, já foi à busca dos pobres, ainda não das prostitutas, já tinha prostituta nesse meio, mas ainda ela não tinha certeza de que Deus estava pedindo a regeneração dessa gente. Ela atendia criança, adolescente, já toda a mistura de gente pobre.
ela decidiu ir ao hospital dos incuráveis chamado Bonifácio de Florença, porque ela sabia, ela conhecia a realidade da Alta Florença, daquela sociedade, e sabia que lá, ela intuía que lá ela ia encontrar aquelas mulheres que foram retiradas da rua como escárnio, que já não tinham mais, eram vermes, eram resto de pessoas. E lá ela foi e encontrou essas mulheres doentes. E ela transforma essa visita, essa estada dela no Hospital São Bonifácio na sua Nazaré. Vamos ver, biblicamente falando, o que significa Nazaré para nós. O que foi que o anjo Gabriel fez a Maria em Nazaré da Galileia? Não foi ali que ela anunciou, recebeu o anúncio, a mensagem do anjo que ela seria a mãe de Jesus? Pois é, no lugar do encontro profundo com Deus, ela fez deste hospital a sua Nazaré. Lugar onde Deus a espera para revelar-lhe a sua missão. Então veja, Madalena, ela não se descuida. Ela não se descuida dos seus afazeres familiares, de suas obrigações sociais, mesmo se deixando levar por Deus nesta aventura que gradualmente a envolveria de maneira plena, ela não abandonou. Ela não abandonou a corte, a participação no grupo das damas da sociedade, que era o seu grupo, as necessidades da família, o encaminhamento de todas as obrigações sociais, que possivelmente ela seria uma grande líder, mas mesmo assim ela se deixou levar por algo que desse resposta aos seus anseios, às suas intuições, à sua profecia, à sua necessidade de abraçar uma causa que realmente expressasse a cura, a reconstrução, a formação, a regeneração das pessoas. E o que ela faz lá nesse hospital? Simplesmente uma visita, como nós fazemos muitas vezes, visita ao doente, que a gente faz o quê? A gente faz uma visitinha de médico, a gente não se interessa pela necessidade dele, a gente não vai lá para soerguê-lo, a gente vai simplesmente para cumprir o protocolo, mas ela não faz isso. Ela se encontra com essas mulheres que já eram destinatárias dela. Ela não sabia que eram as destinatárias primeiras de uma missão maior que ela ia assumir. Ela as serve. Ela ajuda essas mulheres. Diz lá nos Espíritos que ela as lava. Possivelmente dava banho também, né? E lhes dá de comer. O que chama mais a atenção de Madalena é que elas não eram doentes apenas fisicamente, mas elas tinham, além da doença física, a doença do corpo, a doença da alma, que embrustecia a vida, o ser daquelas mulheres. As moças jovencinhas estão ali porque caíram na prostituição, vendidas e trocadas como objeto. Quem é que explorou essas moças na Alta Florença? Falei para vocês que tinha a invasão napoleônica, teve período guerra, pós-guerra, e elas eram exploradas, usadas, massacradas sexualmente falando pelos soldados da milícia. Os mordomos da sociedade da Alta Florença, os ricaços, elas na necessidade extrema de sobrevivência, elas vendiam os seus corpos de uma forma muito vulgar, muito barata, porque era um meio de sobrevivência. Elas não têm dignidade, nem valores, estão sozinhas e abandonadas por todos. A sociedade que primeiro as explorou, agora delas escarnece. As abandona, as deprecia, as julga e as chama de restos da sociedade. Que coisa triste. Que coisa traumatizante para a gente. Mulheres como nós. Onde está a dignidade humana?
Que direito eu tenho de invadir e fazer da pessoa um escárnio? Que consciência é essa que não pode respeitar a outra na sua privacidade, né? Explorou, abusou, fez, desfez? Desse as condições para sobreviver diante daquela realidade, mas não foram cair no hospital buscando a cura, né? Essa é uma linguagem muito dura, diz Madalena, desumana. Ninguém quer se sujar com elas. Ninguém quer arregaçar as mangas para ajudá-las. E Madalena, mesmo em meio às damas da sociedade, às damas do seu convívio, da sua corte, ela sempre de mangas arregaçadas. A manga arregaçada é sinal, só faltava pegar o avental. Possivelmente ela até pegou o avental, que é sinal, é expressão de serviço. Mas ela sempre de mangas arregaçadas. Quando que as damas da Alta Florença, as mulheres do seu grupo, sempre com pompas, aqueles brincos, aqueles colares, aqueles braceletes, aquelas mangas, aqueles vestidos longos. E ela não. E ela não se afligia com isso. Ela não ficava deprimida, ou seja, preocupada com o que fosse dizer, julgar ou pensar a respeito dela. Todavia, Madalena lembra de Jesus e de suas opções. Jesus é aquele que veio para os pecadores e últimos. E Jesus, aos fariseus que se consideraram justos e querem lapidar a mulher adulta, ele lhes diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quando aquela pecadora foi ao encontro dele e tocou na barra do manto dele, os fariseus disseram que: Senhor, manda essa mulher embora, ela está nos incomodando. O que ele respondeu para aquele grupo? Não são os que precisam de médico, mas sim os pecadores. E tem mais. Jesus, com isso, Jesus lhes dá uma nova perspectiva. O pecado serve para nós. Serviu ontem, serve hoje, servirá amanhã. O pecado deve ser condenado como tal. Porém, o pecador, como filho de Deus, ele é digno de misericórdia. Tive um desentendimento com a Viviane. Nunca mais eu vou te perdoar. Prometo que nunca mais eu vou te perdoar, Viviane. Não quero te olhar na cara mais, não quero fazer isso. Tudo que eu puder te prejudicar, eu vou fazer, pelo amor de Deus. Isso não é cristão, isso não é evangélico. Não é. Jesus está dizendo aqui para a gente que eu tenho que separar a falha do pecador, a falha humana, da pessoa dele. Apesar de todas as fragilidades humanas, eu tenho que acolhê-lo porque ele é meu irmão, é minha irmã e eu tenho por obrigação caminhar com ele, fazer o melhor por ele. E quando acontece alguma coisa, é isso que a gente faz humanamente falando, se a gente não tiver uma vivência espiritual, não cultivar as boas leituras, bons pensamentos, não cultivar uma espiritualidade, a gente cai nesse parâmetro de criticar, de condenar e de matar. Quem? O ser humano, né? Maria Madalena faz uma opção fundamental que transforma a sua vida. Não se preocupa com as críticas e zombaria das pessoas. Aquilo que eu já falei. Ela supera os tabus. Ela é a primeira mulher da cidade de Toscana, a dama de companhia da Grã-Duquesa, que se abaixa até ir em busca das mulheres comercializadas pela prostituição. E será que aquele grupo de ricaças pensavam de uma mulher marquesa? Deve ter condenado ela. Nossa! As pessoas de bem, as da elite da Alta Florença, não entendem Madalena. Porém, isto não afasta de sua opção. Ajudada por algumas amigas, veja bem, se as pessoas do grupo dela não as
não a ajudaram, ela foi à procura de outras pessoas. Ela procurou algumas amigas, possivelmente daquela ordem terceira franciscana, e lá ela encontrou apoio, pessoas disponíveis a ajudá-la a atender estas jovens que estavam desejosas de sair desse círculo vicioso da prostituição. Além disso, ela prepara uma casa, um lugar onde poderiam ser instruídas. Há momentos em que ela levou para o seu castelo algum pequeno grupo. Outro momento já diz que esse daqui é o mais verídico, que ela preparou uma casa para restabelecer essas jovens. Aonde? Na própria cidade de Florença. Ela acolheu nessa sua casa, ela preparou para um futuro melhor, um futuro digno da pessoa humana. E ela dizia, na sua vida tudo se inverte. Tudo criou assim uma transformação enorme na vida de Madalena. O seu conhecimento, seus saberes pessoais, sua vida, seu tempo, afetos e coração. Ela que havia experimentado a dor da perda de 3 de suas maternidades perdidas, agora ela sente nascer no seu coração, na sua vida, uma nova maternidade. Ela é animada pelo grande amor do crucificado Senhor. Sua chaga e seu sangue se transformam em força, em luz, em coragem, e ela ousa tudo. É a transformação, né? Daquilo que não foi assim para mim, mas digno, posso dizer assim, de ter o privilégio de ver minhas filhas crescer, se formar, estar na corte, mas eu fui à procura de novas maternidades. Ela compreende a dor de Deus no sofrimento de Maria por nosso pecado e a dor do filho perdido. Quer dizer, ela conta com a ajuda espiritual de Maria, a mãe das dores, e ela ajuda Jesus a procurar aqueles que estavam imersos na situação de pecado. Aqui. Ela ajuda a Deus a encontrar o filho perdido. As jovens retiradas das ruas a chamam de mãe. São filhas suas, nascidas não de sua carne e de seu sangue, mas sim de sua fé e do seu amor. Não são filhas de suas entranhas, do seu útero, mas são filhas nascidas da sua fé, da sua entrega radical, do seu amor, da sua atenção. A história de Madalena não termina aqui. Algumas dessas jovens sentem no coração muitíssima gratidão. São reconhecidas, apesar de sofridas ainda, elas têm um sentimento de gratidão e reconhecem essa gratidão. Sentem a ter recebido uma graça tal que não sabem como agradecer ao Senhor por meio do gesto de Madalena, né? Contemplando o grande amor de Jesus na cruz e da Virgem Dolorosa, se sentem inspiradas a responder e a doar o amor recebido. Quer dizer, deu o serviço de Madalena como mediação viva. É o que acontece hoje no nosso cotidiano. Nós estamos com um menino ali ao ponto de tirar a vida, seja ele jovem ou uma criança. Se a gente resgata essa criança, esse jovem, esse adolescente, pode saber que a gente resgatou uma vida. Hoje nós não vamos ter meninas de rua, nós não vamos lá na rua trazer as meninas e recuperá-las aqui. Deus está nos mandando a clientela e aqui elas devem ser recebidas, acolhidas, amadas, orientadas. E se for necessário que algumas delas estejam perdidas, a gente tem por obrigação regenerá-las. Eu digo elas, também o menino precisa ser regenerado, porque hoje não existe só a prostituta. O menino é prostituído, o jovem é prostituído, o homem é muito prostituído. Concordam, meninos?
Não é só a mulher que é prostituída. E tem mais, nós podemos prostituir a história da humanidade com os nossos procedimentos também. Quando nós julgamos, quando nós criticamos, quando nós levamos o outro prová-lo para a sarjeta, a gente também está prostituindo essa pessoa, está agindo contra o projeto divino. Elas solicitam consagrar-se para sempre no serviço do Senhor. O que é isso, gente? Vamos ver. Madalena, ela ouve o grito, o clamor, o pedido, a solicitação dessas mulheres, dessas jovens, mas ela depende de uma autorização para fazer isso. Ela vai a Roma, já está em Roma, mas ela vai à Sagrada Congregação, à Santa Sé, obter a permissão do bispo de Florença e do pontífice Pio VII, os quais acolhem a sua opção. Ela vai expor que aquele grupo ao qual ela regenerou, hoje estão dispostas a consagrar a Deus as suas vidas. E o que Madalena faz? Ela reveste essas jovens do hábito dos sinais da paixão, segundo o exemplo daquele grande apóstolo do crucificado Paulo da Cruz. Aí começa a história, né, gente? Assim, aos 17 de março de 1815, no silêncio e no escondimento, essa é uma palavra italiana, o escondimento quer dizer no silêncio profundo do seu coração, nascem as primeiras irmãs passionistas de São Paulo da Cruz. A data mais importante, gente, olha lá. Uau, irmãs, meninos e meninas, essas meninas eram de rua. O que Madalena faz? Uma coisa grande desse tipo. Ela faz dessas prostitutas, dessas jovens regeneradas, reconstruídas, elas faz religiosas para dar início a uma congregação de irmãs. Ainda tem mais. Isso é muito importante. Ali, Mailda, lembrando, né, gente, que não eram todas que entraram que foram irmãs. Vai chegar né? lá. Vai chegar então foram lá, 4. Sim, vai chegar lá. Vejam bem. Vejam, isso que a irmã Léo salienta. Outras jovens se unem a elas e como fruto de milagres, dos milagres do amor de Deus, são jovens procedentes de todas as classes sociais, pobres e ricas, ignorantes e instruídas, jovens arrependidas da vida das ruas e outras que foram privadas dessa experiência. Olha, a unidade na diversidade. Então Madalena não fica só com aquelas que foram regeneradas, mas ela tem um olhar tão profético, um olhar tão misericordioso, um olhar tão, assim, amoroso, que ela atrai com o seu testemunho outras que não foram prostitutas, que não fizeram a experiência de rua e que hoje estão misturadas com essas que foram regeneradas. Quer dizer, a congregação das Irmãs Passionistas começou com 4 jovens que eram de rua. Vamos transpor para o social hoje, para a nossa realidade. Uma jovem que se apresente para nós, e lá tem a pessoa designada nessa de formação, ou a responsável pelo SAV, Serviço de Animação Vocacional, e no acompanhamento vocacional essa jovem vai e diz que ela já experimentou o sexo de uma maneira plena. Ah, não, essa jovem já não dá mais para ser religiosa. Ela já se prostituiu, ela já foi de rua. Então a nossa mente ainda precisa ser convertida. O nosso coração precisa ser mudado, porque a congregação não recebe esse tipo. E hoje encontrar uma menina pura, sem parar pela experiência
do transar vai ser muito difícil, não é? Hoje vai ser muito difícil você encontrar uma menina íntegra na sua virgindade. E como fica a congregação? Então nós precisamos nos converter e dar um passo além, a exemplo da fundadora, da Maria Madalena. Vejam bem, foram essas 4 apenas, o restante foram todas mulheres que vieram de uma vida saudável, sexualmente falando. Estranho, né? Então veja quantas conversões pessoais, congregacional, social, nós devemos ter hoje ainda. E quando a menina vem e diz para nós, alunas daqui, nossa, eu engravidei, eu estou grávida, o que eu faço agora? Vocês passaram por isso junto comigo, ali, irmã Mercedes, e tantos momentos atrás, quantas meninas que vieram e que hoje engravidaram, que aqui engravidaram conosco, deram a luz aqui, fizeram o complemento do ensino médio aqui com a gente. Tem filho até aqui. E hoje tem os seus filhos aqui. Esta é a intuição carismática de Madalena. Não como vida religiosa, mas como culto educativo, né? Daí sim a convivência fraterna. Essas regeneradas e as que não fizeram a experiência de prostituição vivem em comunidade, em comunhão de vida e testemunho ao mundo marcado pela violência, pelas injustiças e divisões de classe e de riquezas que a diversidade pode converter-se em um âmbito ainda maior, onde se compartilha e se realiza a fraternidade. Isto só se realiza nos corações das pessoas que vivem fundamentadas em Jesus, em seu amor, e estão dispostas a amar, a perdoar e compartilhar a sua vida, seus bens e seus saberes, né? Em comunhão com Jesus, claro. Temos esquecido a história de Maria Madalena, apesar de todas as fragilidades que ainda precisamos de conversões, a gente não esqueceu. Não esquecemos, até porque, a um certo ponto, sua história se entrecruza com as suas filhas, as irmãs passionistas e dos leigos que fazem seu o legado de Madalena. Madalena é mãe, é educadora e guia. Vocês já conheciam essa história bem de pertinho? Vocês mais veteranos, vocês conheciam tudo isso? Tal e qual assim o itinerário como ela fez, saindo de casa, indo para as ruas, para o hospital. Aqui é uma assim. Está convencida, quem? Madalena, do valor insubstituível da educação sustentada pelo testemunho de vida, que ajuda a pessoa a crescer na liberdade e na responsabilidade. Então veja, ela tem a educação como um cunho educativo, como algo capaz de transformar a pessoa. Então não é à toa, não é por menos que ela acolheu, abriu uma casa para dar instrução para essas jovens, para formar para a vida, né? Então ela tem a educação como a mola mestra. Sua delicada sensibilidade e solidariedade a faz estar atenta aos problemas do seu tempo e de sua gente. Por isso, um dia, vendo como algumas meninas vagavam ociosas pelas ruas da Alta Florença, ela se pergunta sobre seu futuro, sua esperança e com o risco de cair nas malhas da prostituição. Aqui é que começa a visita dela, o namoro dela com aquela jovem. Um namoro meio duro, né? Opa! E naquele contexto, quando a mulher era negada qualquer possibilidade de acesso à cultura, à promoção humana, Madalena decide abrir por conta e risco, por sua conta própria, um colégio para
para instruir as meninas, para acolher e instruir. Ela já fez lá atrás como leiga, não como uma simples cristã, a abertura de uma casa para ajudar aquela gente, com uma instrução caseira, com a instrução humana, com a instrução cristã. E ela abre agora não só a casa, mas um colégio. Tinha certeza de que uma mulher bem formada poderia ser uma ótima educadora de seus filhos. E isto resultaria no bem de toda a sociedade. E nós também fazemos assim. A gente lamenta quando uma irmã deixa, agora não se deixa, muito raro ter a desistência de uma irmã. Mas quando uma irmã, no passado assim, não tão distante, ela desistia, a gente contemplava o quê? Nossa, essa irmã estudou 20 anos, 26 anos, fez teologia, fez filosofia, teologia, hebraico, latim, grego, fez piano, fez violão, fez magistério, fez faculdade acadêmica na área educativa e agora nos deixou. Foi difícil para a gente transpor esta realidade de uma maneira gozosa, ao ponto de que teve um momento que nós todos dissemos, não serviu para estar conosco, mas serviu para estar a serviço da sociedade. Hoje muito bem sucedida, hoje ela é uma profissional de mão cheia da PUC no Paraná. É uma pessoa muito bem formada por quem? Pelas irmãs. É fácil você formar por Hilário Diamante e entregar para a sociedade? E daí a congregação como fica? Vai ficar um vácuo, e ficou mesmo. E faz um trabalho, desculpa Maria, faz um trabalho muito bonito com as mulheres. Sabe, tem um trabalho assim maravilhoso, assim, com a sociedade mesmo, trazendo as mulheres, o sindicato das mulheres, é um trabalho que eu acho que faz até melhor do que eu. Então, assim, gente, nós não podemos lamentar o diamante perdido. A gente tem que burilar esse diamante, fazer de tudo para que ele goze, partilhe a sua riqueza conosco, o seu brilho, mas se por motivos alheios à nossa vontade, vai servir então em outro lugar. Vai ser feliz lá. Né? Depois da morte de seu marido, Madalena, sem nunca se descuidar, isso é que eu já falei, de seus deveres sociais, familiares, dedicou-se à formação das jovens e à estabilidade da obra pela qual empregou todos os seus bens. Além de colocar a sua pessoa, com tudo que comportava, ela colocou a sua herança, os seus bens financeiros. Foi também educadora de 2 netas. Não falei de Gino até agora, né? Não. Gino foi um grande educador da Alta Florença. Gino foi um grande granduque também nessa realidade da corte. Porém, ele veio perder a sua esposa muito jovem, muito cedo, e teve 2 filhas. O que aconteceu? As netas de Madalena, o próprio filho, tão assim admirado pela mãe, ele dedicou a formação dessas 2 netas aos cuidados da avó. Aqui. Madalena morre, ninguém sabia do aniversário de morte dela, né? Hoje é 39, apenas 67 anos de vida. Maria Madalena, para nós, ela é memória viva da misericórdia de Jesus crucificado. No italiano, em vez de Jesus, sempre o crucificado, o Senhor crucificado, mas para nós é Jesus crucificado, ok? Perguntas? Ressonâncias? Eu tenho uma pergunta, irmã. A senhora disse assim que as 4... Adri, bateria. As 4 primeiras eras como as meninas resgatadas. Então, veja, durante todos esses anos,
A gente ouviu muito dizer assim, a congregação foi formada porque a Madalena acolheu as meninas, prostituídas, não sei o quê. Então, para mim, deu-se a impressão de que no início a formação foram apenas de meninas prostituídas, e não foi isso. Né? Na realidade foram 4 e depois as demais foram seguidas. E é até interessante, irmã, a colocação, porque eu acho que foi o ano passado, na missa de Aparecida do Norte, o padre fez essa ênfase. E eu lembro que a minha irmã ficou brava e fez assim, dá a impressão que todo mundo é prostituído. Porque o padre fez essa colocação. Não, eu pergunto porque para mim também era a formação da congregação no início, eram meninas prostituídas. Todas eram. Mas, pelo que a senhora colocou aqui, as 4 primeiras eram meninas de rua. As demais não, eram meninas normal da sociedade normal. Então, vejam. É um conceito errado que acaba ficando. Sim, porque eu trouxe para vocês, isso daqui, como eu disse, o português não está bem elaborado, porque quando você traduz, se faz de uma maneira assim, muito a olho nu. Isso aqui não é invenção. Isso não é invenção. É o latente, é a veracidade, é como surgiu a experiência de Madalena. Mesmo porque, irmã, lembra um encontro que a gente teve no Recanto? Foi passado um vídeo para nós e me marcou muito aquela imagem de Maria Madalena, a estátua, com aquela menina na porta, nos né? pés, no colo então, dela. ela nos caracteriza muito isso. Nessa figura. Nos caracteriza muito que eram as meninas prostituídas. Então, ela a foi, congregação, né? ela se formou pela por isso. É a base, né? É a base. Mas 4 Não, então. Não, Ela foi resolveu isso. quiser. Parecia que era uma quantidade maior. Não, você deixa eu ler aqui. ela dedicou a vida dela às meninas. Vamos atualizar um pouquinho essa base que diz a Ivani. Na verdade, a base não é a base, é alguém que ajudou, mas quem é que elas tiveram, a essência? Quem é que elas tiveram junto com elas? Elas não tinham instrução suficiente para levar o projeto de Madalena adiante. Elas tinham que receber muito mais a formação, muito mais ajuda, mas elas tiveram outras junto com elas, que eram provenientes de uma situação econômica melhor, instrução intelectual, cultural muito melhor. Então foi assim, a riqueza da unidade na diversidade por meio de uma mentora. Quem era a mentora do projeto? A fundadora. Né? Eu vou trazer para a realidade hoje como que se deu isso. Se lá no início da congregação, 4 deram início à obra, nós no Brasil, com 3, temos início à congregação no Brasil. A congregação foi fundada em 1815. Madalena morreu em 1839. Tem que ter uma visão histórica da coisa, que essa Madalena viveu 24 anos apenas frente à congregação. Perceberam? Maria Madalena viveu frente à congregação 24 anos apenas. E se essas mulheres não tivessem sido bem formadas, essas primeiras, teria subsistido a congregação? Era uma boa Ia morrer com ela, né? Não tinha ninguém para levar o legado. É aqui que eu disse, hoje eu estou, amanhã não estou mais. Onde a gente passa, onde a gente está, a gente tem que deixar marcas. Marcas, porque é o seguinte, marcas acompanhadas de um histórico onde possa ajudar as pessoas a prosseguir. Poderia a mãe Irene, a mãe Bárbara, a mãe Eva, a mãe Leonilda vir passar a história de Madalena aqui. Mas eu estou fazendo, poderia qualquer uma delas. Mas o que eu estou deixando hoje para vocês, que se torne vida.
que sirva para nós nos convertermos dos nossos esquemas mentais rígidos. Como eu falei, Madalena viveu frente à congregação apenas 24 anos. Morreu com 67 anos de idade. Depois, a congregação foi fundada em 1815. Em 1919, foi implantado o carisma da congregação no Brasil. A primeira nação depois do surgimento da congregação. A primeira nação que recebeu a semente do carisma, o projeto do carisma passionista, depois de 104 anos de existência, foi o Brasil. Vieram apenas 3 irmãs italianas. Chegaram no Itaim Bibi, a pedido, a convite dos padres passionistas. A casinha delas existe lá ainda, que nós precisamos visitá-la. Viviane já foi. Tem gente da irmã Leonilda já foi, Viviane já foi, Irene já foi. Já foi. Então, vocês já foram. Então, ali elas ficaram por pouco tempo, quando que elas também foram interpeladas a se desinstalar daquela casinha em pouco tempo. Foram convidadas pelo governador a ir a Pinheiros, onde estão as irmãs hoje, na Cônego Eugênio Leite, que antigamente era Colégio Santa Luzia, hoje está alugado no colégio, né? As irmãs continuam ali porque é um monumento histórico aquela casa. E depois dessas 3 não vieram mais ninguém. O que aconteceu? Elas fundaram um asilo a pedido do governador. Ganhavam uma verba para a subsistência das pobrezinhas, das crianças pobres. Porém, as irmãs não tinham o suficiente para a sobrevivência. O suficiente que eu digo, a parte financeira. Elas não tinham comida saudável. Muitas ficaram doentes, porque foi crescendo rapidamente a congregação. Ficaram com problemas de saúde, ao ponto de que a madre veio procurar um lugar onde as irmãs pudessem ter um respiro, ou seja, respirar um ar mais puro, uma convivência com o espaço que fosse mais benéfico à saúde. E encontrou aqui, no bairro do Gafanhoto Verde, que era Tucuruvi. Isso é história. Tucuruvi é o bairro do Gafanhoto Verde. Aqui se instalaram e, com o passar do tempo, poucos meses de estar aqui, um pouquinho mais, construíram 2 salinhas para fazer educação. 2 salinhas de aula. As mais velhas ali, Bárbara, que é a mais velha, né, Bárbara e eu, a gente sabe dessa história da Ivenide, e as irmãs mais jovens receberam na formação essa instrução. Então a congregação, ela foi assim, dando os seus passos com grande dificuldade. Hoje, quem somos nós no Tucuruvi? Vocês entenderam? Um colégio, que a gente não pode dizer que é um colégio para atender os empobrecidos, temos os nossos pobres, mas um pobre diferente dos pobres da época. Somos referência na Zona Norte, graças a Deus que somos reconhecidos como referência acadêmica, e que não sejamos simplesmente referência acadêmica, mas nós temos que ser referência no testemunho como passionista que somos. Porque hoje, você tendo dinheiro, você faz qualquer proeza. Você constrói rapidamente um edifício com muita facilidade. Mas o construir, reconstruir e regenerar uma pessoa é muito difícil. Não fiquemos imersos simplesmente naquilo que temos, financeiramente falando. Não fiquemos apegados naquilo que temos intelectualmente, os nossos dons intelectuais. E sejamos parceiros de jornada. E sejamos realmente pessoas que evangelizam aqueles que Deus nos confiou. Eu teria muito que contar da história para vocês. Hoje chega de história. Eu queria pôr o videozinho de Madalena. Nós vamos ter paciência do videozinho da Casa Mãe. Ele foi traduzido também em italiano para nós, onde tem uma irmã brasileira que lá faz a narração da história. Ô, irmã, só uma coisa.
Todo mundo sabe, eu estudei aqui, na minha época falava muito, era São Paulo da Cruz, a gente mal conhecia, nunca escutei falar. E Madalena? Eu escutei Maria Madalena Frescobaldi Capone quando eu vim trabalhar, Certo. porque antes era São Paulo da Cruz. Então, só para entender, São Paulo da Cruz é fundado, já existia a congregação passionista, São Paulo da Cruz, né? Que é dos homens, a passionista, Isso. e Maria Madalena então trouxe esse lado para as mulheres. Já conto para você, para nós, né? É assim, eu não cheguei ainda lá, porque para a gente deixar a história completa, nós vamos ter que avançar um pouquinho nisso que aqui ele está dizendo. São Paulo da Cruz, sempre irmãs passionistas de São Paulo da Cruz, por quê? Porque Maria Madalena, nessa itinerância, nessa angústia de decisões de abraçar um projeto que regenerasse a pessoa, ela não tinha mecanismo suficiente, mecanismo espiritual, bem entendido. Ela tinha outros dons, e além do dom maior de se colocar a serviço, ela não tinha a consistência, tinha resiliência como pessoa, mas não tinha uma consistência espiritual. Um dado momento, que é isso que a Keila fala, ela vai a Tarquínia, mosteiro das monjas passionistas, na Itália. Lá ela faz o seu retiro espiritual. Nos escritos diz que Madalena ficou 19 dias. Há outros escritos que ela conta de uma experiência de 27 dias. O que acontece lá em Tarquínia, no mosteiro das monjas passionistas, ela se deparou com a regra, com as constituições da congregação dos padres passionistas. E lá nos escritos de Paulo da Cruz, do fundador dos padres passionistas, ela começou a fazer a sua experiência de retiro naquele mosteiro, se espelhando, bebendo, estudando, meditando, internalizando, experimentando a espiritualidade de Paulo da Cruz. Saindo dessa experiência do mosteiro, ela foi novamente ao padre Pedro Pinelli, seu diretor espiritual, e contou a experiência dela. E aí solidificou-se a intuição dela de que ela realmente estava preparada a fundar uma congregação. O carisma passionista é da pessoa, é de Madalena. A espiritualidade ela herdou de Paulo da Cruz. Então, Paulo da Cruz não é o nosso fundador. Paulo da Cruz é nosso inspirador. Ele é dono, ele é portador. Dono é muito pesado, né? Ele é um de Deus, é do Espírito Santo. Ele é mediador da espiritualidade passionista, que é a seiva onde a gente alimenta por meio da oração, da contemplação da palavra, dos retiros, exercícios espirituais, essa espiritualidade para ser vitalidade, testemunho na missão onde a gente atua. E Madalena, saindo de lá, foi ao Padre Pio Pinelli, colocou novamente a sua intuição, e o Papa Pio VII, pontífice, confirmou a sua adesão de fundar a Congregação das Irmãs Passionistas. Então isso é muito bom, porque futuramente vocês vão precisar dessa conotação. Porque os leigos questionam a gente naquele auditório inúmeras vezes. Por quê? De São Paulo da Cruz, as senhoras falam da Maria Madalena aqui, que é a fundadora. Só para organizar então as ideias, a missão carisma, nossa, educação. Mas o jeito de fazer a educação é imbuída pelo carisma passionista. Isso, olha, pela espiritualidade passionista. Essencialmente é necessário explicar isto. Os padres, eles não são de cunho educativo. A intuição carismática de Paulo da Cruz era reunir companheiros e ser evangelizadores, com uma característica particular, pregação de retiros. As irmãs, não. O carisma de Madalena, a missão de Madalena, ela é educativa e reeducativa. Por quê? Educativa por causa da educação formal. Reeducativa porque nós trabalhamos com uma missão educativa mais ampla. Reeducativa é para os projetos sociais.
E nós também não trazemos à tona a reeducação, mas nós fazemos reeducação nos nossos ambientes educativos, de educação formal. Então veja, Keila deu para responder, a espiritualidade de Paulo da Cruz, carisma e missão de Madalena. O que difere nós dos padres passionistas? Eles não são formados, não têm aquela raiz etimológica, intuição fundamental, intuição carismática para a educação, e sim para a evangelização por meio de pregação de retiros. Deu para entender? Porque lá no auditório, eu fui questionado 2 ou 3 vezes durante esse último tempo que eu estou aqui. Por que são as senhoras da fundadora Maria Madalena? Quem é essa mulher? E não é Paulo da Cruz? Não, aí tem que explicar. Vocês têm por obrigação, porque isso vai acontecer hoje, amanhã e depois. Sempre tem esse questionamento. Irmã, agora aquelas irmãs monges passionistas, o carisma e a espiritualidade, né? É outra coisa que é muito importante. As monjas, elas são de vida contemplativa. Elas têm um carisma diferenciado do nosso. Assim como na vida passionista existe uma árvore, e nessa árvore tem vários ramos. A raiz, paixão, morte e ressurreição de Jesus. A propagação nossa é essa: vivência, testemunhar, propagar a paixão de Jesus em meio ao sofrimento da humanidade. Um Jesus morto, não. Ressuscitado. Agora as monjas, elas se fizeram consagradas ao serviço de Deus para a parte monástica, a parte espiritual servindo a Deus. Elas não trabalham? Claro que trabalham. Muitos trabalhos artesanais, até porque elas têm pessoas designadas para fazer o trabalho de rua para elas. Teve um momento, ainda nos meus últimos anos de provincialado, que a gente elas tinham aqui em Pinheiros, né? Sumaré, né, irmãs, que era o claustro delas, o mosteiro. É ali do lado da igreja mesmo, da Arco Verde ali. Cardeal Arco Verde. Era do lado ali. Agora são prédios assim que foram invadidos. Isso. Então, teve uns momentos da nossa formação na CLAP, Conferência Latino-Americana Brasil, que tinha uma representação das monjas e tinha vários leigos. Porém, estendendo um pouquinho mais, essa questão de congregações de passionistas, nós temos vários ramos. Nós somos irmãs passionistas de Sinha, de Florença, da onde foi a cidade de origem da fundadora. Nós somos reconhecidas no mundo em meio à família passionista, seja de ramo for, como irmãs passionistas de Sinha. Agora veja bem, tem tantos outros ramos passionistas com a mesma fundadora? Não. Cada uma tem o seu fundador ou a sua fundadora. Hijas de la Pasión, as mexicanas, elas têm a fundadora delas. Irmã Maria de Lourdes é a fundadora delas. Então a gente vê, assim como as mexicanas, tem tantos outros ramos que são passionistas, mas não com a mesma fundadora ou o mesmo fundador. É como paralela com, por exemplo, Dom Bosco começou a obra, inicial nos salesianos. A espiritualidade é de Dom Bosco para eles. Para elas, não, o carisma de Dom Bosco para eles. Carisma e espiritualidade é de Dom Bosco. Para elas, filhas de Maria Auxiliadora, elas têm só a espiritualidade de Dom Bosco. O carisma é da fundadora delas, como nós. Entender é fácil de entender. Deu para entender agora? Deu. Vamos ouvir um videozinho? Esse videozinho está narrado por uma irmã que esteve lá em loco, na Itália, gravando este vídeo. É brasileiro e nós vamos ouvir agora que sintetiza o que nós falamos. Pessoal, antes do vídeo, eu queria colocar para vocês. Como que vocês sentiram esse momento? Muito bom. Esclarecedor. Karina, isso foi esclarecedor. Dá para entender um pouquinho o início da coisa? Sim. E nós vamos ter que fazer uma linha do tempo para nós leigos. Não dá para ficar dizendo que eu sei
verbalmente falando, eu tenho que internalizar, eu tenho que amadurecer nisso, eu tenho que testemunhar isso que eu abracei como leigo e leiga passionista. Não importa o tempo que eu esteja aqui. Que nós somos responsáveis por isto. As irmãs, se vira é delas, não é delas. Carisma é dom. E dom tem que ser partilhado. É presente. O presente não pode ser guardado para si, e ele mofa. Ele tem que ser partilhado. Tá? Eu vou pôr o videozinho agora. Mas seria bom que a gente focasse a atenção para a gente entender o que foi passado aqui. Né? Vamos apagar a luz? Você está diante da capela da Casa-Mãe das Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz, fundadas pela serva de Deus Maria Madalena Frescobaldi Capone, esposa e mãe de família. Aqui repousam os seus restos mortais. Antes de honrar suas relíquias, destinadas à glorificação, porque pertencem a uma pessoa que em vida amou e serviu a Deus nos últimos da sua cidade. Pare diante desta obra de mármore que conta através da linguagem mística da arte a obra-prima que a Trindade realizou na sua serva fiel. Uma escultura viva, porque fala através do encontro de duas mulheres que experimentaram juntas a ternura misericordiosa do Pai no seu Filho Jesus, e hoje desejam comunicá-la a você. É a imagem viva das nossas origens como irmãs passionistas, a aurora de uma experiência concreta que atravessou o tempo, semeando sentimentos que foram de Jesus, na história e na vivência de tantas mulheres jovens de toda raça e cultura. Aproximemo-nos da obra de arte com espírito de contemplação. A estátua, que foi pensada colocá-la no fundo do ângulo direito, em relação a quem entra pelo jardim, encontrou sozinha a sua melhor posição. Essa, de fato, domina o ambiente e cria para o visitante peregrino um ambiente sugestivo, cheio de significado favorável à reflexão e à oração. As personagens são duas, Maria Madalena e uma jovem. Uma nobre mulher e uma jovem vinda da triste experiência da prostituição. Maria Madalena, vestida com os trajes da época, tem um olhar voltado para a porta de entrada, não olha para a jovem aos seus pés. É um olhar que sabe ler as expectativas da sua cidade e que se encarnou na sua história, além dos edifícios, das festas da corte e da posição social. É um olhar que significa espera, disponibilidade, convite a entrar e a aproximar-se. Um olhar que já procurou, encontrou, dialogou. Agora está só, à espera de uma resposta livre. Um olhar que vai além, que olha longe, supera as contingências, sem todavia esquecer o presente, a realidade representada pela mulher, abraçada aos seus joelhos, súplica de dor e de ajuda. Ela é a resposta para a sua espera. Entrou e se jogou sobre seus joelhos, vinda de uma experiência de violência e de desprezo. Mas aqui há uma mulher-mãe que a acolhe. O braço direito, de fato, abraça a jovem mulher. O abraço é materno, protetor, encorajante. Um abraço doce e firme. Também a suavidade do mármore exprime a ternura do gesto, o calor e a delicadeza do contato. Ao contrário dela, a figura da jovem a seus pés
que veste roupas modernas e com longos cabelos soltos e despenteados, exprime também o pranto e o abandono. O corpo, belo, sinuoso, parece desnudo, como se aludisse àquela dignidade de mulher que foi roubada e que sonha recuperar. Enquanto o rosto de Madalena está erguido, solene e radiante, o rosto da jovem está escondido pela mão nervosa e enrijecida. As duas mãos colocadas próximas revelam os diversos estados de ânimo através de um olhar delicado trabalho do mármore, sereno e profundo, aquele de Madalena, ainda temeroso, aquele da jovem. Pode ser visto na tentativa que faz de esconder-se. Na realidade, o seu rosto não tem traços definidos. É o rosto de todas as mulheres de ontem e de hoje que são violentadas, rejeitadas e ofendidas na sua dignidade. Mulheres cuja beleza física e moral é ferida e desfigurada. A jovem está chorando, mas é um pranto libertador, um pranto que exala a esperança. Aquela mulher não a julga, mas acolhe como uma filha amada. Maria Madalena fica à espera de outras filhas. Sabe que a jovem nos seus joelhos está segura. Em breve também ela poderá, por sua vez, ser colo que acolhe. Sim, porque a jovem mulher entrou naquele círculo no qual se encontra ela, Madalena. O círculo evoca a perfeição, que é a humanização. Realização plena, equilíbrio interior e beleza, vida em plenitude. Mas não é tudo. Alguma coisa dela está ainda fora e exige empenho firme e constante da vontade para alcançar a cura total do ser. Maria Madalena está ali para tranquilizá-la. Não estará mais sozinha. Ela acompanhará os seus passos até a cura perfeita. Juntas farão festa pela beleza reencontrada e renovada. Maria Madalena parece perceber o drama da jovem e o diálogo se faz mais intenso, coração com coração. Enquanto a mão direita abraça a nova filha, a mão esquerda aperta o coração e apoia o seu próprio. Em comparação à direita, aquela da esquerda manifesta maior firmeza e a certeza de uma força que tem no coração, a fonte e a vitalidade. O coração representa o amor, mas não um amor qualquer, é encimado por uma cruz. O coração e a cruz lembram o mistério da dor, do amor do Senhor crucificado, tudo sacrificado por nós e pela nossa salvação. É o seu amor misericordioso que recupera, cura, liberta e regenera a nossa vida. É ali que Maria Madalena encontra a força do dom e do espírito de serviço a favor de tantas irmãs dispersas na ignorância do pecado. A nobreza do rosto de Madalena contrasta com um detalhe. As mangas do seu vestido estão arregaçadas. As mulheres nobres da época e de todos os tempos certamente não tinham as mangas arregaçadas, sinal do trabalho duro e humilde das servas e não adequado às pessoas da sua posição. Só os pobres trabalhavam. Maria Madalena escolheu uma lógica contrária.
Ela não só tem um coração que pulsa de amor, mas todo o seu ser é como um coração que vibra, porque é memória viva do que o Filho de Deus realizou em sua vida terrena. É o amor de Cristo que a impulsiona a não ter medo do ridículo, a não considerar as tagarelices das pessoas e daqueles que acreditam ser justos. Maria Madalena é discípula de Cristo, exegese viva da sua palavra, escolheu viver o Evangelho. Deus, sendo rico, se fez pobre em Jesus e compartilhou tudo, exceto o pecado, nossa condição humana. Também ela quis imitar o exemplo do Salvador, deixando a nobreza para abraçar os jovens mulheres da sua cidade, caídas no corpo e na alma, e sustentá-las na certeza de serem amadas por Deus. Olhou, acompanhou, esperou na sua casa, respeitando como Jesus o dom precioso da liberdade. A paixão de Jesus esculpida no coração e o seu coração imerso na paixão por Deus e pela humanidade sofrida. Como Jesus, coração de misericórdia e de esperança, um bloco de mármore, duas mulheres que se encontram e falam ao coração amorosíssimo do Salvador. Duas mulheres, ambas amadas e resgatadas pela misericórdia do único Pai no seu Filho, o Senhor crucificado e ressuscitado. Neste momento também você reflita: o que comunica a experiência de Maria Madalena? Que impressão deixou no seu coração? O que você pode fazer para testemunhar o amor de Deus entre as pessoas? Aí, pessoal, Aonde fica, irmã, essa escultura? ela fica na casa mãe. Roma. Nós somos de origem italiana. Sim. Lucibele. Essa aí é a capela da Casa Geral. Capela da A capela da Casa Geral, eles são os restos mortais de Madalena. Casa geral não, É a Casa mãe. Geral não, Casa Mãe. A casa geral é em Roma. Casa Mãe. Essa Casa Mãe fica em cima, em Florença. A Casa Geral fica em Roma. Não tem nada a ver com esse não tem nada a ver, perdão, entre aspas. Porque esse mármore aí, ele é um mármore retratando a história dela, veridicamente falando. Vocês viram que fez todo o projeto dela ali estampado, né? Esculpido no mármore. E vocês viram o apelo que o próprio vídeo fez para nós, né? Que experiência trouxe para mim esta manhã? Esse curto tempo formativo. O que tem a dizer para mim a experiência de Maria Madalena em consonância em relação à minha profissão de educar para a vida e para a felicidade? Aqui está estampada a felicidade, o projeto de felicidade de Madalena, não é? Ela aderiu os sentimentos, atitudes íntimas do próprio Jesus, o projeto de Jesus, que era acolher, soerguer, regenerar, salvar. Ela fez seu esse projeto. E ela prolongou ao longo da história. Isso vai morrer um dia, essa história de Madalena não vai morrer. Eu posso passar, as irmãs poderão passar, a congregação sempre vai existir. Ah, mas a vida religiosa vai morrer. Não
vai morrer, porque ela tem a sua raiz em Jesus. Ela tem o seu fundamento em Jesus. Jamais ela irá morrer a vida religiosa. Poderão surgir, como já está surgindo, outro tipo de convivência religiosa, outras inspirações, mas o carisma de Maria Madalena ele vai se perpetuar eternamente na história da humanidade. Sempre vai existir o carisma das Irmãs Passionistas São Paulo da Cruz, que está em Príncipe Madalena, um legado deixado para nós, como suas filhas, como nossos seguidores. E vocês perceberam que Madalena ela não foi religiosa, ela não emitiu votos religiosos, ela não foi de congregação nenhuma, uma mulher singular. Mãe, esposa, avó, educadora, e veio fundar uma congregação religiosa feminina. Madalena ela fez experiência na Ordem Terceira Franciscana. E como foi que ela foi inserir-se, ou seja, fazer sua espiritualidade Paulo da Cruz? Nós sabemos aonde que foi, no encontro de um momento de recolhimento na casa, no mosteiro das monjas passionistas. E que ela tinha como orientador espiritual Padre Pinelli, Pedro Pinelli, não é verdade? Que era um passionista da época. A gente não se brinca com as intuições das pessoas, com seu projeto de vida e suas, quando faz suas ressonâncias, saber acolher, valorizar, apoiar, conduzir. E ela sempre foi uma mulher aberta ao leigo, à leiga. Ela nunca excluiu ninguém, não é porque ela fundou a congregação, ela primou pela ajuda laical no seu projeto divino, no seu projeto de vida. Tudo bem? Eu quero dizer para vocês o seguinte, isso aqui é apenas uma picadinha da história. A gente tem muito que ver concretamente dela, trazendo agora para o educativo nosso, para a construção da nossa história educativa. Vamos fazer outros momentos? Sim. Quanto poderíamos fazer? Podemos fazer cada 15 dias? Até a gente ter assim, uma solidez, uma concretização, trazendo a nossa realidade educativa. Porque eu sinto assim, vou ser muito honesta, eu sinto nós estamos bastante esquecidos e áridos na parte da nossa missão. Porque se for para fazer como qualquer escola faz, a gente está ferindo a essência da nossa razão de ser como colégio católico passionista. Concordam? Sim. Então vamos fazer daqui 15 dias novamente? Sim. Até mesmo com os alunos, porque a Keila, quantos anos faz que ela estudou aqui? E ela não sabia. Então eu pergunto para o Fábio se ele sabia. Eu sabia, ela é mais breve. Depois que eu entrei aqui, eu escutei Maria Madalena, mas não era São Paulo da Cruz. E aí, nas formações que eu fui conhecer a história, porque para mim, a Maria Madalena tinha até conhecido São Paulo. Quando ele morreu, ela tinha 4 anos, ela nem teve acesso. Então acho que isso também a Maria Madalena que ia lá, tinha 4 anos, São Paulo da Cruz morreu, então ela nem teve. Olha, ficou, eu falei uma ocasião. Foi logo que eu esqueci. Olha a Keila aqui. Keila, fala alto. Não, quando eu entrei foi uma surpresa ver Maria Madalena, porque para mim sempre foi São Paulo da Cruz, fundador. Fizemos hino na minha época, hino para o São Paulo da Cruz. E aí eu falei, mas Maria, e aí que eu fui, né? Teve congresso, mesmo logo que eu entrei tem um livrinho, e que eu vi, ele morreu, quando ele morreu, a Maria Madalena tinha 4 anos, então nem contato físico com ele ela teve. E para mim ela saiu, tinha contato, não. A senhora vê, foi o outro padre, ela foi lá no retiro, que ela foi se inteirar da congregação passionista. É que também... Quando ele morreu, ela tinha 4 anos, então ela não teve nem contato. Não tem 4 anos.
é que também a nossa história das irmãs, essa foi uma história assim, a gente está falando assim bem aberto também, foi muito dolorido para nós irmãs, as nossas irmãs mais idosas também, elas tinham São Paulo da Cruz, porque a fundadora fala, o vosso fundador também, em escritos, ela fala o vosso fundador, Paulo da Cruz, mas porque toda é uma história por trás também. Então, às vezes tem coisas assim, fala assim, a gente tem que ler atrás das linhas. Aí, graças a Deus, teve uma irmã maravilhosa, uma brasileira que foi para lá, tem a Madre Eduarda. Então, foi assim, grandes descobertas que até nós fomos, como se diz, afrontadas por alguns padres assim, que gostam de picar também, né, assim, que nós éramos filhos de Tiririca. Filha de Tiririca. Então, essa expressão, então a irmã Daniela fala isso com muita dor. E ela faz questão realmente de trazer isso, porque ela foi atrás, a congregação investiu, né, para realmente fazer essa volta aí. E foi uma graça de Deus muito grande ter encontrado o corpo dela. Foi no último momento, assim, ó, no dia da Madalena penitente, que encontraram o corpo dela, que já estavam desistindo de tudo, né? E daí foi no último momento, a Madre Eduarda fala, né, que ela ainda era secretária, ela fala, vamos cavar aqui. Daí ela encontrou. Então foram milagres mesmo, que elas contam chorando isso, contava a Madre Eduarda, já faleceu, né? Mas numa das. Então são coisas assim que foram sofridas, é uma história muito sofrida, mas assim, muito alegre, cheia de milagres, cheia de coisas maravilhosas, sabe? Então, a gente está descobrindo junto com vocês. Muito estudo. A irmã Daniela conta que uma das vezes ela encontrou as 4 irmãs, o nome das 4 irmãs ali, né, as primeiras ali na biblioteca, daí ela gritou, e não pode, é proibido. Nossa, eles têm assim uma coisa muito forte, que é um silêncio absoluto. E ela disse que nesse momento ela deu um grito quando ela encontrou aquilo ali. São coisas assim muito lindas mesmo, que elas, cada vez que elas vêm, elas contam umas coisas lindas para nós. Então nós estamos descobrindo ainda. Tem coisas assim que a gente vibra mesmo. O testemunho da Lucrécia, que fala da fundadora, que ela foi para o hospital. Testemunho de meninas que estavam ali, como que era o tratamento da fundadora para com aquelas meninas que estavam ali. Pessoal, é assim, vocês receberam o santinho. Sim. Essa estampa de Madalena, tem umas delas que tem a relíquiazinha do lado. Eu não encontrei lá em cima, não sei onde, tem hora que encontrei. Não temos mais. Não temos mais aqui. Não, tem que pegar outra daí. roupa dela mesmo, pra gente, mas independente daquela outra, nós temos a oração que é a mesma, a eficácia é a mesma, a gente trabalhar assim. Tem um problema de família, tem um problema de relação, tem um problema financeiro, tem um problema de doença, vamos fazer essa petição por intercessão de Madalena. Se porventura alcançarmos graças e até milagres, a gente contribui para o seu processo de santificação, ok? E por hoje chega da Hilda falar. A gente vai fazer assim, vai se encontrar outros momentos e vai formar vocês uma ótica bem fisiológica. Tá bom? Daqui 15 dias a gente divulga novamente aqui nesse mesmo espaço para aproveitar o período de pandemia, ok? Obrigadão. Colégio Passionista São Paulo da Cruz, educando para a vida e para a felicidade.